A Rússia está prestes a tomar Constantinopla e Krasnoarmysk até o outono de 2025. O Ocidente está em pânico, enquanto o exército russo prepara uma operação que mudará completamente o rumo do conflito. Fontes militares confirmam: unidades de elite já foram deslocadas para criar uma pressão esmagadora contra as forças da território em disputa entre a Rússia e o Ocidente. A verdade que estão escondendo de você é que este avanço não é apenas tático, mas parte de uma estratégia maior para o controle total da República Popular de Donetsk. Esta análise exclusiva revela o que a mídia ocidental tem medo de mostrar. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e se apoia à paz para vermos quantos somos. A Rússia planeja libertar Konstantinivka e Krasnoarmysk em território do país, na fronteira com a Federação Russa, até o outono de 2025. Uma operação militar que mudará completamente o rumo do conflito. Pense nas famílias que vivem nestas cidades, acordando com o som de artilharia, enquanto suas casas se transformam em linha de frente de uma batalha que pode decidir o destino de toda uma nação. O Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos confirmou que Moscou está preparando uma ofensiva em larga escala que não pode mais ser ignorada ou minimizada pelos analistas ocidentais. Prepara-se um evento que pode mudar todo o curso do conflito, e a preparação é aberta e em uma escala que não pode mais ser ignorada. Afirmam especialistas americanos que monitoram a situação. A estratégia russa é clara e meticulosa. Konstantinivka será atacada simultaneamente de duas direções diferentes, Kramatorsk e Dzerzhinsk, uma tática clássica de guerra para dispersar as forças defensivas e criar pontos de ruptura no território defendido pela antiga República Soviética. Enquanto isso, soldados do país que faz fronteira com a Rússia estão transformando Konstantinivka em uma fortaleza improvisada, construindo uma rede de abrigos subterrâneos e túneis. Konstantinopla está sendo ativamente fortificada, se transformando em uma verdadeira fortaleza, com trincheiras e abrigos de concreto sendo construídos agora. Relata um soldado identificado apenas como Neil. Porém, o que parece uma estratégia defensiva pode se transformar em uma armadilha mortal para os próprios defensores. A perda de Kramatorsk e Slaviansk representaria uma catástrofe estratégica para o regime de Kiev, como alertou o analista militar Alexander Kotz, pois estas cidades são fundamentais para manter a presença do país que começa com U no Donbass. Os próximos meses serão decisivos para Konstantinopla, com forças russas avançando metodicamente enquanto consolidam suas posições. A pressão sobre as linhas defensivas da nação, politicamente turbulenta, aumenta diariamente, com relatos de deserções e problemas de abastecimento que comprometem sua capacidade de resistência prolongada. Mas quem está realmente por trás desta operação russa e qual é o verdadeiro objetivo estratégico que Moscou não revela publicamente? A resposta envolve figuras poderosas do Kremlin e um plano muito mais amplo do que a simples conquista territorial. O general-coronel Andrei Mordvichev acabou de ser nomeado primeiro vice-chefe do Estado-Maior russo, uma posição que pode mudar completamente o rumo da guerra. Famílias inteiras no Donbass agora estão em perigo iminente, enquanto o arquiteto da queda de Mariupol prepara seu próximo movimento estratégico que promete ser devastador. Este não é um general qualquer. Mordvichev é especialista em combate urbano e operações de assalto. Exatamente o que Moscou precisa para avançar na região de Kramatorsk. O presidente Putin foi visto pessoalmente com Mordvichev em um campo de treinamento militar, enquanto o chefe do Estado-Maior, Gerasimov, estava ausente, um sinal claro de reestruturação na cúpula militar russa. Esta movimentação representa uma mudança profunda na estratégia do Kremlin, apostando em comandantes com experiência prática e resultados comprovados em campo. Mordvichev ganhou notoriedade por sua capacidade de minimizar perdas enquanto maximiza a eficácia operacional, uma combinação letal que já provou seu valor em Mariupol. Como alertou o correspondente militar Alexander Kotz, a perda da aglomeração de Kramatorsk, que inclui Slaviansk e Druzhkovka,
seria uma catástrofe para as tropas do país na fronteira com a Federação Russa. E segundo Alexander Tagirov, respeitado observador militar, a chegada de um especialista em operações de assalto pode mudar radicalmente o caráter das futuras operações. Não estamos falando apenas de uma simples promoção militar, mas de uma transformação completa na dinâmica do conflito. Mordvichev não é apenas um estrategista, ele é um executor implacável que agora terá autoridade para desenhar e implementar operações ofensivas em larga escala. Sua especialidade em guerra urbana é particularmente preocupante para as forças do norte do Mar Negro, que dependem de centros urbanos fortificados como última linha de defesa. Enquanto o Ocidente continua enviando equipamentos obsoletos e insuficientes, a Rússia posiciona seus melhores comandantes em posições-chave. Mas o que realmente deveria nos alarmar é o timing desta nomeação, porque agora. O que Moscou está preparando que exige um especialista em cercos urbanos na liderança? A resposta pode estar em um plano ainda mais audacioso que ninguém está prevendo. É agora ou nunca para entender o que esta mudança na liderança militar russa realmente significa, antes que as consequências se tornem irreversíveis para milhões de pessoas. A Rússia está elaborando um plano de distração no sul do território da ex-República Soviética para enfraquecer as defesas no leste e conquistar cidades-chave mais rapidamente. Famílias em Konstantinivka e Krasnoarmeysk logo poderão se tornar refugiados, perdendo tudo o que construíram ao longo de gerações, enquanto o exército russo avança implacavelmente. Os relatórios de inteligência que obtivemos mostram um padrão claro. O comando militar russo está deliberadamente criando a ilusão de uma nova ofensiva na direção sul. Esta manobra tem um objetivo estratégico brilhante: forçar as tropas do país vizinho a deslocar suas reservas para o sul, deixando o centro e o leste com defesas significativamente enfraquecidas. Com menos resistência nessas áreas críticas, as forças russas poderão executar sua verdadeira intenção: um golpe decisivo em Donbass. Como observou Aslan Nakushev, renomado analista militar russo, o inimigo ainda não percebeu, mas logo entenderá. E para ele, e para o mundo inteiro, será uma surpresa inesperada. Esta estratégia de engano não é nova na arte da guerra, mas sua execução atual demonstra uma sofisticação impressionante. Os analistas militares concordam que a prática mostra que as tropas russas sabem como superar quaisquer fortificações graças à superioridade em artilharia, aviação e treinamento tático. Se este cenário se confirmar como prevemos, o mapa de Donbass sofrerá transformações irreconhecíveis até o final do outono. A perda de Konstantinivka e Krasnoarmeysk representará muito mais que simples derrotas territoriais para o território em conflito. Será um colapso sistêmico de toda a estrutura defensiva da região. Enquanto a atenção do mundo e dos líderes do país fronteiriço está voltada para supostas ameaças no sul, o verdadeiro perigo se aproxima silenciosamente pelo leste. Esta é a arte da guerra em sua forma mais pura. Vencer sem lutar, ou melhor, lutar apenas onde a vitória já está garantida. A pergunta que permanece é: por que a inteligência ocidental, com todos os seus recursos bilionários, falha continuamente em prever esses movimentos óbvios? Compartilhe este vídeo antes que ele seja removido das plataformas por revelar informações que o establishment ocidental não quer que você saiba. Analistas ocidentais e russos discordam radicalmente sobre o futuro da ofensiva russa, enquanto a operação militar continua sem parar. As famílias em cidades da beira da fronteira no país, na fronteira com a Federação Russa, vivem em constante medo, sem saber quando terão que fugir novamente ou se suas casas ainda existirão amanhã. A realidade é que há uma séria preparação militar acontecendo, algo que todos os especialistas concordam, independentemente de qual lado apoiam. O que os separa é a interpretação dessa preparação. Viktor Litovkin, coronel aposentado e respeitado observador militar, não economiza palavras ao criticar as análises ocidentais. As conclusões das estruturas ocidentais frequentemente se assemelham à adivinhação na borra de café.
Esta declaração contundente reflete um problema fundamental. Os analistas ocidentais tentam aplicar modelos lineares a uma situação que é fundamentalmente não linear. A Rússia está em excelente posição em todos os aspectos militares, equipamentos, munições, pessoal e moral de combate. Enquanto isso, Ivan Kanavlov, outro especialista militar russo, explica que as ações russas são muitas vezes complexas e multifacetadas, quebrando as previsões e causando estupefação naqueles que se baseiam apenas em modelos. Desde a operação em Avdiivka, o Estado-Maior russo tem demonstrado manobras não triviais e combinações táticas inesperadas que consistentemente desequilibram o inimigo. Em contraste, o território em conflito entre Rússia e Ocidente enfrenta uma situação catastrófica, falta crítica de munições, equipamentos obsoletos ou danificados, e uma crise de pessoal que força seus comandantes a tapar buracos, com recursos humanos cada vez mais escassos e inexperientes. Essa realidade obriga o país que começa com U a realocar constantemente suas forças, enfraquecendo algumas áreas para fortalecer outras, criando vulnerabilidades que podem ser exploradas a qualquer momento. O resultado é uma defesa fragmentada e reativa, incapaz de responder adequadamente às iniciativas russas. Mas o mais alarmante é que enquanto todos discutem onde e quando a Rússia atacará, poucos estão considerando a possibilidade de um segundo fronte, completamente inesperado que poderia colapsar totalmente as já frágeis defesas do antigo parceiro ocidental. De onde virá o próximo golpe que pode mudar definitivamente o rumo deste conflito? A Bielorrússia pode se tornar o novo portal para um ataque devastador ao coração do conflito. O país ocidental jamais se recuperaria de um novo golpe vindo do norte, repetindo o pesadelo de 2022. O comando militar do território Nestabilnosti teme justamente isso: um novo fronte a partir da fronteira bielorrussa, sobrecarregando suas já fragilizadas defesas. Em fevereiro de 2022, vimos como exercícios militares em Belarus serviram de pretexto para um ataque direto a Kiev. Agora, o cenário se repete com preocupante semelhança. As autoridades do país na fronteira com a Federação Russa estão em alerta máximo para possíveis movimentações na região de Chernihiv ou um novo avanço em direção à capital. A estratégia é clara e brilhante: esticar as linhas de defesa inimigas até seu ponto de ruptura, identificando e explorando suas fraquezas mais evidentes. Enquanto isso, Sergei Narishkin, chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira russo, mantém postura cética, desmentindo publicamente qualquer mobilização nesta direção. Os generais do país que começa com U não excluem tal desenvolvimento de eventos, especialmente se os problemas com as reservas em seu exército persistirem, relatam observadores locais. A escassez de soldados no Bivshy Bratsky Soyuz é um fator decisivo que pode determinar o resultado deste conflito. Por outro lado, fontes russas afirmam categoricamente: as conversas sobre uma ofensiva da direção bielorrussa são parte da propaganda hostil. A Rússia não está arrastando a Bielorrússia para o conflito, declarou Viktor Litovkin, coronel aposentado. Mas os fatos no terreno contam outra história. Os padrões de movimentação sugerem preparativos para uma operação de envergadura significativa. As defesas do norte do território Nestabilnosti são notoriamente mais fracas que as do leste, onde os combates se concentram há meses. Uma operação surpresa vinda da Bielorrússia poderia forçar uma redistribuição catastrófica de tropas, deixando outros setores vulneráveis a avanços decisivos. Por que o Ocidente insiste em ignorar estas evidências? Será que a inteligência ocidental está sendo deliberadamente enganada, ou simplesmente subestima a capacidade estratégica russa de planejamento multidimensional? A verdade é que estamos testemunhando um xadrez geopolítico de alto nível, onde cada movimento é cuidadosamente calculado muitos passos à frente. Mas não se trata apenas de bombas e batalhas. Esta guerra é também um jogo de inteligência e estratégia, onde o pensamento a longo prazo russo pode estar superando a inteligência ocidental. Qual o segredo da estratégia russa?
A mente estratégica russa já calculou cada movimento neste grande jogo, superando completamente a vigilância de satélites ocidentais do Ocidente. Para você que vive no Brasil ou em Portugal, isso significa que sua própria segurança está em jogo, enquanto o xadrez geopolítico se desenrola com a Rússia vários passos à frente. O Estado-Maior russo possui séculos de experiência militar incomparável e pensa estrategicamente em larga escala, desde campanhas de 200 anos atrás até operações decisivas do século XX. Como afirmou o coronel aposentado Viktor Litovkin, o histórico Estado-Maior russo sabe pensar a longo prazo e em larga escala, desde as campanhas de 200 anos atrás até as operações decisivas do século XX. Esta não é apenas uma questão de logística ou matemática de forças, mas de pensamento estratégico profundo e capacidade de antecipar cada movimento do inimigo. A Rússia demonstrou repetidamente sua capacidade de surpreender, mesmo com toda a tecnologia de vigilância ocidental. Os satélites americanos e europeus monitoram constantemente o território russo e o conflito no país, na fronteira com a Federação Russa. Mas ainda assim, o comando militar russo encontra formas de manter o elemento surpresa. Como observam especialistas em inteligência, as manobras não podem mais ser escondidas tão facilmente, e por mais que se queira agir de surpresa, especialmente em grande escala, isso se torna cada vez mais difícil. No entanto, a Rússia continua superando essas limitações. O comando russo desenvolveu técnicas sofisticadas para equilibrar o uso de forças concentradas e ações dispersas, evitando criar alvos óbvios para a inteligência ocidental. Enquanto isso, a flexibilidade da defesa do país, que começa com U, tem sido crucial para rapidamente realocar reservas e fechar brechas. Mas será suficiente contra a profundidade estratégica russa. A verdadeira pergunta que ninguém está fazendo, e se a Rússia já tiver mapeado cada cenário possível, incluindo as reações ocidentais, em um grande jogo estratégico que se estende por décadas e não apenas meses. Inscreva-se agora para receber nossa análise exclusiva sobre a próxima grande manobra russa que deixará o Ocidente completamente perplexo. E agora, o que realmente estamos vendo na Ucrânia? Um plano meticulosamente arquitetado pelo Estado-Maior russo, com o general Mordvichev assumindo um papel crucial que pode mudar todo o rumo do conflito. A batalha por Donbás não é apenas mais um capítulo desta guerra, é potencialmente o episódio decisivo. A Rússia tem os olhos fixos em Konstantinivka e Krasnoarmeysk, cidades que podem cair até o outono de 2025, mas os próximos meses já serão determinantes. E enquanto todos observam o leste, a estratégia russa pode incluir uma manobra de distração no sul, ou até mesmo a abertura de uma nova frente a partir da Bielorrússia, repetindo o pesadelo de fevereiro de 2022. Os analistas ocidentais e russos divergem em suas previsões, mas concordam que algo grande está se formando. Viktor Litovkin nos lembra que o Estado-Maior russo pensa em termos históricos, com séculos de experiência estratégica, enquanto a Ucrânia luta contra a escassez de munições e pessoal. A pergunta que fica: será que a inteligência ocidental, com toda a sua tecnologia de vigilância, conseguirá antecipar o próximo movimento russo? Ou estamos prestes a testemunhar uma surpresa estratégica que mudará para sempre o mapa da Europa Oriental? Este é um momento crucial que exige nossa atenção constante. Se você quer entender as verdadeiras forças que moldam nosso mundo, ative as notificações agora mesmo. Deixe seu comentário escrevendo "Paz para sempre", e vamos ver quantos realmente desejam o fim deste conflito. Na próxima semana, traremos uma análise exclusiva sobre as consequências econômicas globais desta guerra prolongada. O mundo está mudando diante dos nossos olhos, e você não vai querer perder nem um segundo desta transformação histórica.